Oi, gente. Oi, turma 91, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 14 e 15 da apostila de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Nesse capítulo, a gente está falando, né, sobre a América do Norte. Na verdade, nós estamos nos dedicando a entender a América do Norte desenvolvida, que engloba os países dos Estados Unidos e do Canadá. No primeiro momento do nosso capítulo, nós nos dedicamos a entender mais sobre os Estados Unidos, né? É um país muito importante, potência mundial, que influencia, né, os demais países de diversas maneiras e, curiosamente, também, né, desperta a curiosidade de grande parte dos alunos para entender um pouco mais sobre a realidade estadunidense, né? E nós fizemos isso ao longo das primeiras aulas do capítulo. Falamos sobre a economia dos Estados Unidos, a industrialização, o crescimento dessa economia, né? Como que os Estados Unidos se tornaram essa superpotência mundial, as multinacionais estadunidenses, né? Empresas muito importantes em âmbito internacional, e a influência dos Estados Unidos, né, na economia mundial, assim como o cinema e o turismo no país, certo? A partir de hoje, né, na aula de hoje, nós vamos nos dedicar ao Canadá, certo? O Canadá, gente, ele também é uma população, assim, é um país riquíssimo, extremamente diversificado, né? O nosso ponto de partida vai ser exatamente entender o Canadá como uma sociedade multicultural, certo? O que a gente consegue perceber? Que a população canadense ela vai estar concentrada, né? A maior parte da população vai morar ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Na grande maioria, essa população ela vai estar em grandes centros urbanos, como, por exemplo, Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver, certo? Isso também é explicado devido à ocupação e o povoamento do país, certo? E também por características naturais. No norte é muito frio, certo? O norte do Canadá tem temperaturas extremamente frias. E com isso faz com que o seu povoamento, a sua ocupação seja reduzida, certo? A maioria dos canadenses, eles são descendentes de colonizadores ingleses e franceses, certo? Sendo que os franceses ficam mais na província de Quebec. Ainda a gente destaca, né, dentro dessa uma sociedade multicultural canadense, uma parcela, né, de povos indígenas, uma parcela mais reduzida, como, por exemplo, os algonquinos, os atabascanos e os intuites, certo? A população formada por imigrantes de diversas nacionalidades também é muito significativa. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de pessoas migraram em direção ao Canadá, certo? Serviram como fatores atrativos para essa população, oportunidades de trabalho, né? Aquele clássico, uma busca por uma melhor qualidade de vida, e os índices, né? A qualidade de vida do Canadá também é famosa. Aí, o que eu coloquei aí no nosso slide? Uma imagem da população canadense, onde a gente consegue perceber essa multiculturalidade. Percebam, né, que a população ela é formada por diferentes pessoas, diferentes caras, diferentes traços, e isso representa, né, uma sociedade multicultural, certo? Como eu também já adiantei, né, o Canadá ele é conhecido por sua excelente qualidade de vida, certo? Inclusive, de acordo com a ONU, né, com a Organização das Nações Unidas, o Canadá é um país que usufrui de uma excelente qualidade de vida. E o que a gente pode pontuar como sendo fatores, né, que ajudam, que contribuem para essa qualidade de vida canadense? Altos índices econômicos de desenvolvimento, certo? E isso reflete em salários bons, atrativos para os trabalhadores. O governo, né, a política governamental, ela prioriza o bem-estar das pessoas e, com isso, vai garantir a todos os cidadãos serviços de saúde e de aposentadoria. Também, dentro dessa ideia, né, de políticas governamentais, a gente vê verbas maciças, verbas
assim, né, robustas, direcionadas à educação, e isso vai ter como resultado que a maioria das crianças estejam matriculadas nas escolas, ingressem em universidades que são reconhecidas pela sua excelência de ensino. Outro ponto que volta e meia, né, ele é negligenciado quando se fala de qualidade de vida é leis ambientais. O Canadá ele tem a adoção de leis rígidas ambientais, certo? Temos também a presença de política de planejamento urbano, que prioriza o transporte coletivo, como 3 ônibus e metrôs. Isso vai refletir na qualidade de vida da população, isso vai refletir em menos impacto ambiental, isso vai refletir em diversas formas que vai contribuir para essa excelente qualidade de vida. Nós também pontuamos, né, um parque industrial moderno, privilegiando a instalação de indústrias não poluentes, ou seja, a gente vai ter desenvolvimento, a gente tem uma preocupação ambiental, a gente tem postos de emprego, né? E respeito às diferenças étnicas. A gente acabou de falar, né, que o Canadá é uma sociedade multicultural. Então, a respeito às diferenças é fundamental. Temos leis antirracistas garantidas, né? O Canadá abriga um elevado número de imigrantes e que justifica, né, exatamente a necessidade dessa lei. Beleza? Já a economia do Canadá é importante, né, que a gente entenda que o Canadá é uma potência econômica mundial. Né? Quando a gente fala de América do Norte, todo mundo destaca os Estados Unidos, mas o Canadá também é uma potência, certo? Mesmo que a questão do frio intenso, né, que acaba dificultando o uso, a ocupação de boa parte do território canadense, o Canadá ele se destaca por um expressivo desenvolvimento econômico. E isso se reflete, por exemplo, pelo fato do Canadá ocupar a 10ª posição entre as maiores economias do mundo, certo? Além dele ocupar essa posição de destaque, né, uma posição boa, o Canadá ele mantém um ritmo de crescimento contínuo, impulsionado, né, pelos altos investimentos no setor industrial. Ou seja, o crescimento econômico do Canadá ele é constante, ele é sólido, e isso acaba gerando uma confiança na economia canadense, certo? Isso tudo a gente vê também que tem os setores de economia, comércio e serviços também está em constante ampliação. Já quando a gente fala da agropecuária e do extrativismo, também vão se destacar na economia canadense, certo? E para haver esse grande desenvolvimento do país, houve também um investimento na infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? Na ampliação da malha rodoviária e ferroviária, né? A gente vai botar aí pistas para carros, né? Ferroviária ligado a trem, além do aumento da geração de energia. O apoio do governo nas áreas de alta tecnologia industrial, como, por exemplo, informática e robótica, torna a economia canadense competitiva em nível internacional. Percebam, gente, somem todos esses fatores que eu estou aqui mencionando para vocês entenderem essa solidez da economia canadense. A gente vê que ela investe, que ela tem um posicionamento, né, bem desenvolvido nas mais diversas áreas, que explica exatamente a economia do Canadá, certo? Além disso, né, esse apoio do governo nas áreas de alta tecnologia industrial, informática e robótica torna a economia extremamente competitiva internacionalmente. O Canadá é um grande exportador de matérias-primas e de produtos industrializados. Ou seja, gente, a gente viu, né, muitas características boas relacionadas ao Canadá de maneira geral. Quando a gente fala da indústria canadense, a gente vai ver que essa característica de modernização, de tecnologia, também vai estar presente. A indústria no Canadá ela é caracterizada pelo elevado nível de modernização. Possui um parque industrial bastante completo, diversificada, com empresas de ramos diversos, alimentício, têxtil, de papel, de celulose, automobilístico, eletrônico. Esse parque industrial diversificado, né, bastante completo, garante uma boa produção, garante competitividade econômica para o Canadá e também constitui-se na base da economia canadense, certo? Já quanto aos recursos naturais, o que a gente percebe? O que vai se destacar lá no Canadá? A abundância de recursos como petróleo e carvão, né, combustíveis fósseis, que atrai alto investimento estadunidenses, né, norte-americanos.
A exploração desses recursos foi fundamental para o crescimento da indústria canadense. Por quê? Porque isso conseguiu garantir a geração de energia suficiente para suprir o crescente consumo das fábricas. Né? A gente está tendo um crescimento industrial, a gente tem uma crescente demanda por matérias-primas, uma crescente demanda por fontes de energia, e a abundância de petróleo e carvão acaba sendo um diferencial para garantir o desenvolvimento da indústria canadense, certo? Então, além desses recursos naturais, né, petróleo e carvão, a industrialização também foi beneficiada pela existência de jazidas minerais no subsolo do país. Por exemplo, exploração de ferro, cobre, zinco, chumbo, níquel. Isso também favorece o crescimento das indústrias nas áreas de siderurgia e de metalurgia, certo? Indústrias pesadas, indústrias de base, né, que servem para a expansão dos demais segmentos industriais. O Canadá aproveita bem seus rios, certo? Se destaca como um dos maiores geradores de energia elétrica do mundo, e as exportações constituem uma importante divisa, né? Uma importante fonte de geração de lucros, de grana para o Canadá, certo? E para entender a economia do Canadá, é fundamental que a gente entenda, né, a importância, o papel do NAFTA, certo? O que é o NAFTA? O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio, né, da América do Norte. Em 1988, ele estabelece o livre comércio entre países, sendo o bloco regional mais importante das Américas, certo? Em 1888, ele foi assinado apenas por Estados Unidos e Canadá, certo? Em 1994, nós tivemos a ampliação, né, com a assinatura do México. Atualmente, o Canadá exporta para os Estados Unidos mais da metade do que produz. Dentre essa produção, destaque é para cereais, petróleo, gás natural, produtos têxteis, papel e celulose. Nós já comentamos sobre isso, né? Componentes eletrônicos. E, né, em contrapartida, metade das importações canadenses são vindas dos Estados Unidos. Ou seja, esses dados mostram para a gente que as relações econômicas entre Estados Unidos e Canadá são muito intensas, certo? Os investidores norte-americanos, né, eles controlam boa parte das grandes empresas canadenses, sobretudo dos ramos de informática, de alta tecnologia, aeroespacial, química, eletroeletrônicos. A economia canadense é muito industrializada, com grande desenvolvimento científico e tecnológico, e essas relações muito intensas, e inclusive essa participação dos investidores estadunidenses nas empresas canadenses, geram algumas críticas ao NAFTA, certo? O Canadá possui muitas reservas financeiras, é uma das maiores potências econômicas do mundo, como a gente consegue perceber, né, somando todas essas características, todas esses temas que nós abordamos na aula de hoje, certo? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos, nós vamos fazer os exercícios diversos número 6, página 16 e 17, e como atividade evolutiva número 3, vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre o NAFTA, certo? Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa pesquisa deve ter, no mínimo, uma página. Então, caprichem, tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!